Nesse treinamento aqui, eu estou tentando te ensinar a ter 93% de taxa de acerto nas suas entradas. Isso? Se você fizer uma entrada por dia durante o mês inteiro, você vai fazer 30 entradas, não é isso? E dentro dessas 30 entradas, você vai poder tomar 2 heads para poder ter os 93% de taxa de acerto que eu te prometi. Mas tem jeito de fazer isso? É isso que a gente vai ver hoje aqui, nesse episódio número 7 do seu Sextover, bebê. Vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu Escola de Trading. Eu sou Ailton, trader esportivo há 13 anos. E eu estou trazendo para você o capítulo número 7 do seu Sextover, bebê. E nesse episódio que eu tô te ensinando a fazer o método de over à frente, né? Tô te entregando um curso aqui de over à frente, para que você tenha 93% de taxa de acerto nas suas entradas. Só que, para você conseguir ter esses 93%, você precisa controlar a quantidade de heads que você vai tomar. Mas será que dá para controlar head? O head não tem que ser aceitado, né? Você não tem que aceitar o head normalmente, seguir em frente, né? E taca ali, né? E taca ali a entrada e vamos embora. Será que é assim mesmo que é feito o negócio? Para te explicar isso, eu vou usar aqui o Academia das Apostas. Vou deixar o link do Academia na descrição do vídeo para você usar. Você está chegando aqui agora, né? Tá vendo o episódio pela primeira vez. Vou deixar o link do Academia na descrição como créditos. Foi aqui no Academia das Apostas que eu aprendi a fazer a minha leitura de dados. Lá em 2012, que eu comecei a estudar as estatísticas de acordo com o que tem aqui. É um site gratuito, eu não tenho relação comercial nenhuma com a academia, né? Você não precisa fazer conta para usar, não precisa comprar nada, é só abrir e usar, como eu sempre fiz desde 2012. Vou usar também, para te explicar tudo isso, o SofaScore, que eu vou deixar na descrição do vídeo como créditos também. No SofaScore também é gratuito para você usar, né? No SofaScore você vai ler tabela do campeonato. Tá? Não use a tabela no Academia. Use no SofaScore ou no FlashScore, ou algum outro site parecido com esse. E vou usar também aqui para a gente ler o Transfer Market, para te explicar umas coisinhas que a gente precisa fazer leitura para que isso aqui funcione nas suas entradas. Se você está chegando no canal agora, não assistiu os outros vídeos, para com esse aqui, não assista esse primeiro. Vai na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para você dos episódios anteriores. Você precisa assistir desde o primeiro para que eles um complementa o outro, né? E eu tô te entregando aqui o passo a passo do over à frente para que você consiga alcançar a meta de ter 93% de acerto nas suas entradas. Então, volta, assiste desde o primeiro para que tudo isso junto faça sentido para você. Você consiga realmente alcançar o que eu estou te prometendo aqui. Quando a gente tem um método, a gente tem a quantidade de entradas totais que a gente faz no mês e tem a quantidade de heads que a gente toma normalmente ao longo desse mês. Isso a gente chama de win rate, né? Ou taxa de acerto. Para que você tenha uma taxa de acerto elevada, você precisa controlar a quantidade de prejuízos que você toma para N coisas, né? Uma delas é aumentar a sua lucratividade mensal. Outra coisa é para poder aplicar uma odd específica que você queira usar, né? Se você quiser um valor de odd um pouco mais baixo, por exemplo, você vai precisar controlar o seu win rate, sua taxa de acerto, para que essa odd funcione nos seus jogos. E uma outra coisa que você vai precisar para controlar o win rate, né? Para controlar a sua taxa de acerto, é para alcançar esse objetivo que eu tô te oferecendo aqui nesse curso. Só que para você fazer isso, você precisa encontrar a forma certa de ler o cenário do jogo e usar uma ferramenta
E eu descobri como é que usa essa ferramenta quando eu estava lá em 2014, justamente fazendo over à frente, né? E eu comecei a tomar head, saía um golzinho só no jogo, não saía mais nada, e eu acabei abandonando o over à frente por causa disso. E eu fui descobrir bem nesse momento aí, né? Eu larguei o over à frente, fui fazer o over limite e sofri o mesmo problema no over limite. E aí eu fui descobrir por que que isso acontece. E a partir do momento que eu comecei a estudar esse ponto, o meu win rate subiu para 98% das taxas da taxa de acerto, né? Ficava ali entre 93% e 98%. Como é que você faz isso? Vou usar aqui para você o jogo que aconteceu nesse dia 21 de fevereiro, semana passada, às 11h30 da manhã, entre Union Berlim e Leverkusen, na Alemanha. O jogo acabou 1-0 e, tirando a prova que ele tinha valor para over 1.5, né? Isso aqui é um resumo só que eu vou te mostrar aqui, só para te mostrar que ele tinha valor para over 1.5 e que aquilo ali não foi potencial do jogo, né? Aquilo ali foi uma variância. Se você não viu os vídeos anteriores de como coleta esses dados aqui, volta lá e assiste, porque senão você não vai entender isso que eu estou falando aqui. Nos jogos recentes do Berlim, ele tem aqui, ó, para over 1.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 89% de over 1.5. O Leverkusen tinha aqui, ó, 6 jogos no campeonato alemão. E para over 1.5, 1, 2, 3, 4. 67% de over 1.5 nos jogos recentes. Então, nesses últimos 10 jogos, ambos os times têm capacidade de te entregar 2 gols no jogo, né? Eles se envolvem em over 1.5. Na classificativa, o Leverkusen é sexto. Contra times perto do sexto colocado, o Berlim tinha aqui 6 placares, né, para você ler aqui, do terceiro ao nono, e tinha 4 deles em over 1.5, 67% de over 1.5, estava dentro. O Berlim é décimo, né, nessa área aqui, entre o sétimo e o 13º, 100% de over 1.5 aqui de envolvimento de over 1.5 dos jogos do Leverkusen. Então ambos os times tinham valor para over 1.5 nesse jogo aqui. O que significa que o placar de 1-0 foi o quê? Foi uma variância do que era esperado para esse jogo. Agora, será que tinha como você entender que você poderia tomar esse head nesse dia desse jogo aqui? Antes de botar o dinheiro, óbvio, tá? Como é que você faria a leitura para entender que esse jogo poderia sim cair numa variância como caiu aqui? Como que você poderia antecipar o risco, né, e não fazer a entrada no jogo, por exemplo, você conhecesse já, né, se já fizesse parte do seu perfil, do seu método, possivelmente você não faria essa entrada aqui. Mesmo ela tendo valor no dia do jogo, pode ser que seja previsível que o jogo se encaminhe para variância ao invés de te dar lucro. Como é que você faz isso? Em primeiro lugar, você vai olhar nos últimos 10 jogos se existe consistência de comportamento dos dois times. O que é consistência de comportamento? Tá vendo aqui que o Berlim tem uma sequência de jogos com placar verde? Depois os placares se tornam amarelos e depois eles se tornam vermelhos com falha de ataque, certo? Como é que chama isso? Como é que chama isso? Variância. Ou seja, ele luta por alguma coisa e começa a se acomodar pelo que o campeonato está
entregando para ele. O Leverkusen, tá vendo que aqui teve alguns placares em vermelho? Aí ele passou a ter alguns placares em verde. E aqui tem uma gatilhada aqui em amarelo. Como é que chama isso? Variância com falha de ataque. Inclusive, olha aqui, tem um placarzinho de 1-0 ali, que o Leverkusen já tinha perdido por 1-0, né, contra o Hoffenheim. Isso daqui se chama comportamento. Toda vez que um time já tiver comportamento under, comportamento que não vai para o seu over 1.5, já é um sinal de alerta que você precisa anotar aí antes de fazer a entrada, porque o time pode estar abandonando o que ele deveria fazer por causa da condição do campeonato em que ele está neste momento. Então o Leverkusen tinha ali o aviso prévio, uma exclamação em amarelo gigante, que ele já tinha aceitado aqui, derrota por 1-0. O Berlim também tinha aqui uma vitóriazinha por 1-0 aqui, ó, contra o Colônia aqui, ó. Né? Vitóriazinha por 1-0. Isso também pode virar comportamento. E quando um time tem uma vitória por 1-0 e o outro lá tem uma derrota por 1-0, junta-se a fome com a vontade de comer, porque um tá vencendo o jogo, e se o outro estiver perdendo por aquele placar e não ganhar nada com empate, você vai estar dentro do risco. Ok? Outra coisa que você precisa olhar quando for avaliar esse tipo de risco aqui, tá? Por que o over à frente não funciona nesse cenário? Tá vendo isso aqui? Isso aqui são os momentos de gols onde você vai ficar exposto com a sua stake até o final do jogo, certo? É uma exposição de tempo prolongado e você vai ficar com a stake exposta ali até pegar o segundo gol do jogo. Se esse time aqui, ou se alguém, né, não importa, um ou outro aí tiver vencendo o jogo, e no dia em que essa vitória estiver acontecendo, e o outro time lá, o time que está perdendo o jogo, não precisar do empate para nada, tá? O empate não for favorável para ele ganhar a posição na tabela, somado ao fato desse gráfico de gol aqui não ter encaixes claros de momentos de gols. O que é encaixe claro de momento de gol? É isso aqui, ó, 76,90, ó, onde um tem uma barra de 6 gols marcados, o outro tem barra de 3 sofridos. Um tem barra de 3 marcados, o outro tem barra de 7 sofridos. Encaixe, né? Encaixe onde um tem uma barra grande de gol marcado e o outro tem uma barra grande de gol sofrido, como é o 31,45 aqui também, ó, né? Mas no segundo tempo é pior, porque se já tiver um time vencendo o jogo, aquele que perde o jogo, se não tiver facilidade aqui para que ele empate o jogo, ou então não tenha fragilidade tão alta a ponto de um 2-0, né, a ponto de entregar facilidade para o time que vence o jogo marcar um 2-0, existe o risco do jogo ficar under porque um tá ganhando o jogo, porque o outro não precisa do empate para nada e porque os dois não existe encaixe aqui de gols marcados com gols sofridos para facilitar o gol, e eles já têm comportamento no placar que tá naquele momento. Nesse caso aqui era o Berlim ganhando de 1-0 e o Leverkusen perdendo. Isso é comportamento estatístico, ok? Você precisa anotar isso para que você entenda o risco de comportamento que esses times vão impor à sua entrada. Só que tem o pulo do gato, que
vai complementar isso daqui e vai dizer para você, olha, realmente, no dia de hoje, a probabilidade desse comportamento aqui acontecer está aí, presente nesse jogo. Então pode ser que realmente esse jogo aí acabe só 1-0. Como é que você faz isso? Você vai vir no Transfer Market. Você conhece o Transfer Market? Se você não conhece, o Transfer Market é um site onde você vai fazer leitura. Você vai usar o Transfer Market para esse método aqui para fazer leitura de mentalidade das peças que os times levam para campo. Para que serve isso? Serve para você poder avaliar a capacidade que o time que perde o jogo no seu over à frente está lá com o dinheiro exposto no over à frente. Então é bom que você avalie a capacidade do time que perde o jogo de manter a disputa pelo resultado até o final do jogo. Então você precisa que esse time que perde o jogo, você precisa que ele te entregue mentalidade ofensiva. Como é que faz isso? Você vai ler as peças que ele levou no sistema titular do jogo. Você vai entender como é que é a dinâmica dele com a bola e sem a bola, para ver se ele está atacando um volume de peças e oferecendo contra-ataque para que seja gerado um 2-0. E também vai precisar ler o banco do time. Por quê? Porque durante o segundo tempo é quando o treinador, ou os treinadores, começam a mexer nos times. Se ele não tiver tantas peças ofensivas a ponto de facilitar o gol, né? E eu não estou nem dizendo que você vai mirar o gol do time que está perdendo, não. Não é para fazer isso. Não é para você fazer leitura para ver se o time pode empatar o jogo, não. É para você ver se vai ser gerado um cenário over. Ou seja, o time que perde o jogo, ele tenta disputar o empate e gera um jogo corrido por causa das peças ofensivas que ele levou para o jogo. O treinador mexe e deixa o time potencializado para o ataque. Se a quantidade de peças no banco do time for inferior a 70%, você corre o risco do treinador usar as peças de uma maneira equivocada na hora de fazer a substituição. Esse sistema titular, ele não vai ficar mais ofensivo do que estava. E pode ser que o time que vence o jogo fique acomodado com o resultado que tem. Isso acontecer, o time que perde o jogo, ele não vai conseguir potencializar ataque. O time que vence o jogo já vai estar acomodado e o jogo fica travado e não acontece mais nada, certo? Você viu aqui que as estatísticas apontavam para um comportamento em over 1.5 por parte dos dois times. Ou seja, é comum que esses dois times aqui se envolvam em mais de um gol por jogo, principalmente quando eles estão perdendo o jogo. Tá? Então, o que foi que aconteceu com o Leverkusen nesse dia aqui? É essa pergunta que tem que ser feita. Por que o Leverkusen, que estava perdendo o jogo aqui, não quis disputar o jogo? Aí a gente vai tirar essa pergunta no Transfer Market. Então você vem aqui, digita aqui. Primeiro, se você não conheceu o Transfer Market, você vai clicar no ao vivo aqui, né? Esse botãozinho de ao vivo aqui. Clicando nesse botão, você vai cair aqui no calendário dos jogos do dia, né? Tem aqui os jogos da sexta-feira. E você tem aqui uma infinidade de jogos do dia. Para você não precisar ficar rolando a tela aqui, procurando um jogo que você queira avaliar, você vai apertar a tecla Ctrl do seu teclado no computador. Vai apertar a tecla F de faca. Vai surgir um campo de busca na sua tela.
e você vai digitar o nome de um dos times aí do jogo que você quer analisar. Então vou digitar Darmstadt aqui, né? Darmstadt, um jogo da... E quando eu digitei Darmstadt, o site já veio aqui pro jogo que eu... pro nome do time, né? E aqui já tá o jogo que eu queria encontrar. Só que não é isso que a gente vai fazer, né? Eu vou aqui no jogo vou buscar aqui o nome do Leverkusen no campo de busca. Vou no jogo, primeiro vou encontrar aqui o nome do Leverkusen na busca. Vou entrar aqui no calendário dele e vou encontrar esse jogo aí onde ele perdeu por 1-0. Isso aqui tudo que eu tô fazendo é só para encontrar o jogo, você não precisa. Então tá aqui, 1-0, e aqui tem as escalações, as formações táticas dos dois times. Aqui tem o do União Berlim e lá do lado direito da sua tela tem o do Leverkusen. Esse banco de reservas que está aqui no meio aqui é o banco de reservas do Berlim. Você não está enxergando o banco do Leverkusen e não tem problema. Quando você for usar isso aí, você dá uma olhada, né? Isso aqui é só para eu começar a te explicar isso aqui. E no episódio que vem eu vou te mostrar que peça é ofensiva, que peça é defensiva, como é que é a dinâmica da formação tática e várias outras coisas para você poder fazer a leitura correta disso aqui. Aqui é só uma introdução do que você tem que fazer para avaliar o risco do seu over à frente, te dar um head bem no dia que você está tentando entrar. O Leverkusen aqui, treinador do Leverkusen, depois que ele tomou o gol, né? Tomou o gol aqui no primeiro tempo ainda, aos 28 minutos de jogo. Né, 28 minutos de jogo, saiu o gol aqui do União Berlim. E o treinador do Leverkusen ele só foi fazer substituição no time aos 61 minutos de jogo. Aos 61 minutos de jogo, ele tirou peça por peça. Ele não fez alteração tática a ponto de abrir a mentalidade do time. Ele tirou aqui o Arthur, que era lateral direito, botou outro lateral direito. Ele tirou aqui o Kofané, que era o centroavante, botou outro centroavante. Né? E tirou aqui o. Tirou aqui um jogador de meio campo e colocou um ponta. Foi a substituição um pouquinho melhor que ele fez, só que quando ele fez essa troca aqui, ele recuou o camisa 30 para fazer a função desse camisa 6 aqui, e aí não alterou a mentalidade de meio campo do Leverkusen, que continuou bloqueadora, né? Continuou cobrindo espaços e não permitiu o Berlim aplicar contra-ataques. Né? E aí, por causa disso, né? Por causa dessas trocas que eu acabei de te mostrar, é que é importante que o time tenha, o time que perde o jogo, tenha mentalidade ofensiva no time titular para o seu over à frente, né? Tenha mentalidade ofensiva no time titular, mas também tem um banco com um mínimo de 70% de peças ofensivas. O Leverkusen tinha 62% de peças ofensivas no time, no banco, né? Eram 8 peças no total e 5 delas eram ofensivas, 62%, o que não batia o mínimo requerido para que o risco não acontecesse. Por isso, quando ele fez as 3 trocas ali, né? Ele não alterou, ele tinha direito de fazer 5 trocas, mas ele usou 3, trocando peça por peça. Tira centroavante, põe outro, tira lateral, põe outro, tira um meio-campo, tá? E substitui esse meio-campo dentro do sistema por um outro bloqueador. Então, ele não alterou o sistema do Leverkusen aqui. E aí sim, quando você bate o olho nas peças que o Leverkusen tem no banco e no sistema tático que o Leverkusen tem ali, você já consegue entender mais ou menos onde que o treinador pode mexer no sistema titular para deixar o time mais ofensivo.
E aí você sabe se ele tem condições de provocar esse cenário over, levando o jogo para o over 1.5. Essa parte da leitura dinâmica, né, e como as peças funcionam, eu vou te explicar no episódio que vem. Para esse episódio aqui, o que você precisa encontrar então? Resumindo, você precisa avaliar duas coisas. Uma é a estatística, onde o comportamento dos times não podem ter, né, para você avaliar o risco de tomar um head no seu over à frente. Se você tomar head várias vezes, você não vai alcançar os 93% de taxa de acerto, porque o win rate tem que ser controlado. E eu estou te dando a ferramenta aqui de como é feito o controle desse win rate, para que você não assuma times que podem te entregar um head que diminua o seu win rate. Então você vai olhar aqui o comportamento estatístico deles. Não pode existir o placar de derrota ou de vitória por 1-0, né? De maneira frequente, ó. O Leverkusen já tinha aqui, ó. Vitória e derrota por 1-0. Já tá virando comportamento recorrente. O Leverkusen o Berlim aqui, né? Já tinha uma vitória por 1-0 aqui, né? Então podia ser como aconteceu, né? Juntou aqui a fome com a vontade de comer. Você vai olhar também os momentos de gols, né? Os momentos de gols, para que você entenda se o segundo tempo tem mais encaixes de gols para facilitar um 2-0. Nesse caso aqui não tinha, né? Aqui, ó. Fragilidade e ataque do Leverkusen no segundo tempo é fraca, é baixo. E aqui só vai ter um aumento de capacidade de momento de gol, né? Para marcar ou sofrer, só no 76-90. É muito pouco. É bom que você tenha aqui pelo menos meia hora de encaixe para isso. Você vai olhar também o SofaScore, né? Ou um outro site que entregue aqui a tabela do campeonato, para que você entenda se o empate, né? O time que está perdendo o jogo, no caso o Leverkusen, se o empate serve para ele para alguma coisa. O Leverkusen estava aqui, ó, dentro de uma zona de classificação de torneios continentais, onde ele estava travado aqui, perdendo o jogo, não ia perder a posição para ninguém, porque os outros times de baixo já tinham jogado, e assim como não ia ganhar nada com o empate, né? O empate para ele não servia para nada, porque ele ia fazer um pontinho, e esse um pontinho não projetava ele para nenhuma posição mais importante do que aquilo que ele já tinha aqui. Então, a falta de motivação pelo empate, somado com os momentos de gols ruins aqui nesse dia, somado com um comportamento recorrente under nos jogos, e para sacramentar que tudo vai convergir para o Red, a mentalidade do time que perde o jogo, não tendo peças para gerar um cenário over, aumentando frequência de ataque, imprimindo ofensividade sobre o adversário e não deixando esse time ficar confortável na vitória parcial de 1-0. Se tudo isso convergir, você vai tomar head no seu over à frente por causa dessa série em conjunto de eventos no dia da sua entrada. Então, você tem na sua mão a ferramenta exata para controlar o seu win rate e conseguir aumentar a sua taxa de acerto para 93%. Eu estou falando que você vai conseguir isso de começo? Não, você não vai conseguir isso de começo. É por isso que isso aqui é um treinamento. Você vai precisar entender como fazer isso tudo junto, em sequência, e é por isso que é importante você assistir os episódios desde o primeiro até esse daqui, para saber como tudo se encaixa, né, numa frequência progressiva,
para que você consiga fazer tudo isso junto, uma coisa em cima da outra, conseguindo alcançar o meu perfil. E é isso que eu tô te entregando aqui. Tô te entregando o que eu faço. Eu tô te entregando 100% do que é o Ailton. E consegue os 93% de taxa de acerto. Ok? Você conseguir executar tudo isso aqui num treinamento. Você precisa executar isso aqui frequentemente, assistir, voltar a assistir de novo, anotar, testar, né? Corrigir direção do que você está fazendo, etc. Né? É um treinamento que vai te levar aí ao sucesso daquilo que você quer. Eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo. Eu preciso que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Eu preciso que você acione as notificações no sininho para receber os novos conteúdos sobre o seu over à frente. Se você curtir, você se inscrever no canal, acionar as notificações no sininho, o YouTube vai entender que você se importa com o conteúdo que eu consigo te entregar aqui. Você vai mostrar para o YouTube que é isso que você está procurando, né? E assim como você se interessou, o YouTube tem uma ferramenta que ele procura pessoas como você, né, que se interessam pelos mesmos conteúdos, e assim você me ajuda a expandir o meu canal para outras pessoas. Então me dá essa força aí, me dá essa moralzinha, porque é só assim que eu vou conseguir permanecer por mais tempo aqui no YouTube, né? É assim que você me ajuda a ter um aumento de importância nessa plataforma aqui. Então curta, se inscreva no canal, acione as notificações no sininho para poder receber os novos conteúdos, porque não acabou aqui não, né? O próximo episódio é muito importante para você entender como é que funciona a dinâmica dos times aqui e você saber exatamente o que o time faz em campo e por quê. Eu preciso que você deixe um comentário aqui embaixo também, falando para mim o que isso aqui tá fazendo para te ajudar, se eu tô te entregando realmente aquilo que você precisa, você já começou a aplicar, já está começando a ter resultado. Eu preciso que você se torne membro do Escola de Trading. Na descrição do vídeo tem as formas para você se tornar membro, pode ser por cartão de crédito ou por Pix. Você vai se tornar membro lá, vai me mandar uma mensagem no Instagram ou no Facebook. Meu Instagram tá aqui embaixo, ó. Aqui meu Instagram, aqui, ó. Só você fazer a busca lá pelo meu nome. Você vai encontrar o meu perfil lá e você vai me mandar um direct, né? Vai me mandar uma mensagem privada com o seu número de WhatsApp para eu poder te adicionar lá para a gente começar a estudar junto no grupo. É o Já Sou um Trader de Respeito, para a gente fazer os estudos juntos lá e você receber a minha orientação diária, né? Aqui no YouTube você está recebendo semanalmente um vídeo de over à frente por semana. E lá no canal, lá no grupo de estudos, você vai ter o meu acompanhamento diariamente. Então, bora estudar lá. Já sou um trader de respeito. Se torne membro. E é isso. Curta, comenta, compartilha. Compartilha para seus amigos nas suas redes sociais para salvar uma vida a mais aí. E bora estudar lá no clube de membros. Beleza? Você precisa fazer o controle do win rate para que você alcance os 93% de taxa de acerto. Se você não fizer isso, seu win rate vai cair e você não vai conseguir cumprir o que eu tô te prometendo nesse curso. E aí você vai conseguir partir tranquilo pro seu final de semana, porque sextou, ver bebê. Muito obrigado, bons greens, hasta a próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.